Udo, o livro francês. Mas agora Udo não chora, porque agora Udo não sente nada. Apenas vai até a sala, com uma jaqueta de couro, uma calça de moletom e um pé no chão, outro na bota, sem saber por quê. Deixa a luz do corredor acesa e não liga para a situação da luminosidade da sala. Só, como sempre, em seus pensamentos de sapatos, já que seu cérebro não conseguia fugir totalmente do assunto, mas tinha que pensar em qualquer menos naquilo, naquele, enfim, em seus pensamentos de sapatos. Decidiu ver qualquer filme de zumbi. Gostaria muito de ver desde os primórdios da volta dos mortos-vivos até algum filme como Zumbis no Espaço. Mas só para ver os sapatos, para ver se filmavam os pés dos zumbis, para ver se zumbi tem alma. Porque se os sapatos são o reflexo da alma, ou algo assim, não lembrava mais qual era a frase e seu sentido. Então, como seriam os sapatos dos zumbis? E mais, se os zumbis usam sapatos, quer dizer, eles têm alma? Se zumbis têm alma, matar zumbi é pecado? É possível matar um zumbi, visto que um zumbi já está tecnicamente morto? Será que o modo correto de matar um zumbi é fazê-lo parar de se mexer? Ai, o tiro na cabeça é uma boa sugestão. Mas por quê? O cérebro não apodrece? Quando tem um buraco no crânio, o cérebro não escorrega? E assim o zumbi morre? Ou se paralisa? Sei lá. Voltando. Assim que se paralisa o zumbi, é só retirar os sapatos, ou seja, a sua alma, e assim ele descansa. É por isso que quando a gente chega em casa, o movimento mor de descansar é tirar os sapatos, porque você tira aquela alma, aquele espírito de trabalho ou algo assim, e coloca o espírito de ficar em casa, que está na forma do chinelo. Estou achando, Udo, que sua genialidade é ímpar. Parabéns! Agora, olhe para os seus pés. Sim, um com uma bota linda e desconfortável. Outro com frio e desconfortável. É assim que você sente a sua alma? Não é? Nem responda. Coloca logo o filme com o Brad Pitt ou aquele coreano que é mais legal. Não pense muito. Às vezes, a gente é meio zumbi mesmo. Meio na morte, meio na vida. Às vezes, a gente precisa ter pé no chão. Às vezes, não temos nem opção. Bom anoitecer, Udo. Espero que você durma. Te amo. Em Ratazana City havia de tudo um pouco. Poucas pessoas, pouca diversão, pouco dinheiro, pouca vontade de fazer qualquer coisa, mas havia muito de algumas coisas, muito espaço aberto para duelos e muito duelos. E agora estava acontecendo um deles, como sempre ao pôr do sol. E como sempre, ninguém se importava. Os duelistas da vez eram um pequeno e pacato desconhecido por aquelas bandas e Billy the Joy.
O pequeno e o pacato desconhecido, aquele nem sabia direito como tinha chegado naquela situação, achou por bem, pelo bem maior da educação, descobrir o nome daquele homem, que seria varado por suas balas. Pelo menos é o que esperava. E era o que tinha acontecido em outras pequenas e pacatas cidades, lugares que ele se sentia em casa. Mas como havia uma alma rebelde dentro dele, maior que seu pequeno corpo, era sempre fugia de casa. Meu nome é Billy the Joy, disse Billy e the Joy. Mas isso não faz sentido. Como assim? Pequeno e pacato estrangeiro, continuou dizendo Billy e the Joy. Antes da gente continuar, você vai precisar me explicar isso. Como assim? Meu nome é Billy e Joy. Billy vem de Williams, um belo nome, aliás. Você deveria se orgulhar dele. Houve um poeta com esse nome, um dos bons. E Joy vem do quê? Joseph, Josué. Que diferença isso faz? Billy estava bem tagalerante hoje. Deveria ser uma pequena e pacata influência. A parte Joy de Billy era bastante influenciável. Eu conheci Billy, the Candy. Ele tinha esse nome porque não tinha barba. As pessoas riam dele dizendo que tinha uma baby face, carinha de bebê, se você não souber inglês. Todos aqui sabem falar inglês. Nascemos assim, curioso, assim como você. Ah, sim, mas por favor, eu sou um homem educado. Tive uma pequena e pacata educação, mas me orgulho dela. Poderia me explicar? Te chamo de Billy ou Joy? Não me chame de nada. Eu não iria atender. Mas uma parte de mim também é educada, então te responderei. Eu sou Billy e sou Joy ao mesmo tempo e sempre serei. Então, e se eu te matar? Você pode tentar, mas mesmo que consiga, só mataria um de nós. O outro em mim iria se vingar. Seja Billy ou seja Joy. E quem de vocês atira, Billy ou Joy? Billy. E com quem estou falando? Joy. Então fica fácil. O pequeno e pacato cidadão atirou. O som da bala repercutiu por todo o vale. Depois de alguns segundos, o que se ouviu foi um som abafado de um corpo saindo na poeira. Um pequeno e pacato corpo. Eu nunca minto. Você disse que não atirava. Não. Quem disse isso de mim foi Billy. E ele sim, mente demais. Billy the Joy fechou os pequenos e pacatos olhos daquele ser. Devia estar feliz por estar vivo por mais um dia. Mas isso nunca lhe foi possível. Joy queria desistir. Decidir por um dia em não atirar junto com a outra pessoa. Ser, talvez, e finalmente almejado e se tornar parte da poeira daquela cidade. Mas Billy nunca deixava. Billy também não gostava de sua existência, mas sentia um pequeno e pacato prazer em deixar Joy sofrer.
Quantas horas perdidas! Timaya cantava sobre um dia de domingo na cabeça de Udo. Quantas músicas impróprias e improváveis já acometeram esse cérebro! Timaya cantava, Udo suspirava, e o motivo para qualquer coisa, para tudo, em Udo faltava. O que não fazemos por um rima Nexpas? Na infância de Udo, sabe, infância, aquele frágil momento de vida que sabemos que existe apenas quando acaba, porque é diferente das outras faixas etárias. Você sabe que está na adolescência e é um saco tudo isso. Você tem total certeza quando está na fase adulta, com todas as responsabilidades e falta de tempo que a adultice lhe traz. E você só pode estar na velhice porque... Oh, meu Deus! Até quando? Na infância de Udo, domingo era sinônimo de praia. Não fosse para a praia todo domingo, mas porque tinha ouvido alguma coisa assim. E todos os dias que estivesse na praia, digo, não que fosse para a praia todo domingo, mas porque tinha ouvido alguma coisa assim. E todos os dias que estivesse na praia, para Udo, era domingo. Domingo era o nome do dia que ia para a praia. Chegou a viver vários domingos seguidos. E chegou a ficar meses sem saber o que era domingo. Mas como um tiro, um estilete nos pulsos, um caco de vidro na artéria, sua inocência acabou. E com ela, sua infância. Quando lhe contaram sobre Adão e Eva, que para Udo eram a mesma pessoa, tipo gêmeos siameses, já que um nasceu na costela do outro, lhe pareceu fazer muito sentido. Lhe pareceu até familiar. Udo se conhecia Adão e Eva, se sentia Adão e Eva, e quando descobriu, percebeu, conheceu todo o seu futuro e a sua possibilidade de presente lhe foi retirada, junto com aquele sorriso que a família umbiga nunca veria mais. Porque quando você come do fruto de algum conhecimento, você é para sempre retirado de algum paraíso. Udo conheceu a sua vergonha e seus domingos acabaram para sempre. Agora, praia lhe lembra sua existência. Para Udo, toda aquela areia era o que havia escorrido da ampulheta de Deus. Andar sobre a areia da praia era andar sobre o tempo perdido. Era confirmar o desperdício da criação. Udo, com toda a sua dicotomia, sua ambiguidade crônica ambulante, sentia uma praia sem inocência, um domingo sem mar, algo entre inutilidade e confusão. Nunca uma coisa ou outra. Nada tão fácil assim. Mas Udo aprendeu a forceps que o domingo agora é apenas uma série de quadradinhos vermelhos empilhados numa folha pendurada, bem na cozinha, que o domingo assim como a paciência e a felicidade têm fim.
e o fim está próximo. Como sempre disseram aqueles cartazes que homens carregavam no centro das cidades. Aqueles homens sumiram. O fim chega para todos. O deste domingo, em breve. Um copo d'água para suportar a secura da vida. Alguém lhe disse uma vez que água era amor. Simples assim, sem muitas explicações. Que água era amor materializado. A prova que aquele capítulo lá que criou a gente nos amava. Porque a água da vida fazia vida e não seis mais o que da vida. Udo sempre se lembrava de coisas aleatórias e minúsculas, pequenas pastilhas de vida. Por isso Udo tinha tanta sede. Faltava amor ou olhando para o calendário, pensou que poderia ter uma loja de roupas extravagantes chamada Hello Kitty e um bar chamado Hello Kitty School e uma grife de camisetas chamada Adios Kitty, todas com imagem de 1000 maneiras de matar algum Cartol e idiota. Alguém ainda falava Carton fora da network? De repente se lembrou de alguém que disse que ia numa palestra para fazer network. Udo, sem filtro algum, era apenas um tubo que ligava as bobagens e ódios do mundo das pessoas. Por onde andava? Perguntou. E quem vai estar lá? O Gaguinho? E riu. Só por dentro. E mais ninguém. Primeiro porque ninguém entendeu. E Udo nunca fez questão de perceber que o Gaguinho não era da Carton. Udo ria de sua própria inteligência sagaz. Mas naquele momento, ali, naquele fim de domingo, não riu. Apenas soltou um suspiro em forma de mais um entre tantos. Digamos que essas últimas horas foi uma afizeira só. Afatigadamente, Udo esticou os braços para cima e com eles o resto do seu corpo. Queria estar sentindo sono. Queria poucas coisas, mas essas poucas coisas Udo queria muito. Olhando para o seu copo d'água, Udo não lembrou, mas eu vou falar assim mesmo. Teve uma vez que de tanta, não é saudade a palavra, algo mais para branzo. Não é isso. Um misto de melancolia e vontade de sentir outra coisa. Deve ter uma boa palavra para isso. Mas eu não conheço agora. O que importa é que Udo colocou um pouco de sal num copo d'água uma vez, para sentir como era quando domingo tinha outro significado. Não é a mesma coisa. Foi o que disse, pensou e viveu todos os dias de sua vida, que comparou com a vida de outras pessoas. Não é a mesma coisa quando os outros riam, quando os outros contavam sobre suas férias,
quando os outros iam comprar roupas, quando os outros davam claros sinais de interesses beijísticos para outros. E esses outros correspondiam, e quando ouviam música, e quando tudo não é a mesma coisa. Mas não era isso que Udo pensou quando olhou o copo d'água. Nem era também sobre aquela festa que uma gente esquisita lhe falou sobre Amor-água. E Udo achou que estava falando sobre amor aquático e criou um 0,3 segundos. 4 ou 5 frases idiotas e engraçadas que adoraria ter repartido com a pessoa, mas que ela não entenderia nunca. A melhorzinha era algo como: água, né? Os peixes transam nela. Não era isso que Udo estava pensando naquele momento, nem em outros assuntos que serão explicados no próximo livro. Estava pensando sobre como aquela coisa de ciência que diz que dentro de um copo as moléculas da água estão ligadas umas a outras por todos os lados possíveis, menos as que estão na superfície, que se ligam a todas também, menos no lado de cima, já que acima delas não tem água, tem ar. E essa ligação toda para os lados e para baixo provoca uma tensão, pretendendo todas elas, prendendo, envolvendo tudo, como se fosse uma película. Por isso que existem aquelas bolinhas de água sobre as folhas que vemos nas fotos. Por isso que alguns objetos, mesmo sendo mais pesados que a água, fluam sobre a superfície. Essa coisa da água tem uma pelinha de chama, se chama tensão superficial da água. Muito bem, agora com tudo explicado, quero deixar bem entendido que não era em toda essa ciência e conhecimento que Udo estava pensando. Estava pensando apenas nessa frase: tensão superficial. Udo olhou para o seu copo, lembrou dessas palavras e as disse em voz alta: tensão superficial! Enfiou o dedo querendo rasgar toda aquela verdade provada e comprovada, assim como a infinitude expansiva do universo, e continuou numa poética para poucos, mas tão poucos, que você não deve se incomodar se não entender. Doce inveja. Linda e Arlinda ficaram logo conhecidas como as gêmeas. 3F. Por quem eram de fora, felizes e feias, ou seja, tudo o que as habitantes daquele bairro de subúrbio não era. Linda e Arlinda causaram alvoroço logo no primeiro dia, quando sorriram, o riso torto, Linda, e faltava alguns dentes, Arlinda. Para alguns homens já comprometidos, e o susto, o inusitado e, por que não,
A atração pelo desconhecido causou um acidente automobilístico. Pedro batera o seu carro num poste, delicadamente colocou na rua, para que não impedisse os casais de andarem de mãos dadas. Pedro era marido de Bárbara, e Bárbara, furiosa, brandia e bradava na reunião de Tapuer. As reuniões de Tapuer começaram a surgir desde que o primeiro casal emprestou um pote com um pedaço de bolo para outro casal. Afinal, é muito para nós. E esse outro casal, por cortesia e contentamento, lhes entregou outro pote com um bom pedaço de lasanha. É um prazer, afinal. É muito para nós. Quando receberam seus devidos potes, mais todos os outros que já haviam sido trocados por todos os outros casais daquela pequena comunidade, todos perceberam que as tampas estavam trocadas. Algumas descabeladamente trocadas resolveram então se encontrar e trocaram as devidas tampas. E para assim terem uma boa desculpa para conversarem sobre a vida alheia. Uma ideia ótima, original e barata. Afinal, todas sabiam que a alma andava com as suas finanças mal das pernas. E mesmo que por mais que a alma fosse pobre, ela diria gastar tudo o que poderia para ir ao cabeleireiro com as vizinhas. Foi Serena, sempre tão serena, que sugeriu essa solução. O nome veio da própria Serena, quando explicava sua ideia. Estava lá e, essa tampa, essa tapa, fofinha e doce e risonha. Todos sorriam para Serena. E todas as reuniões eram sorrisos até a chegada das 3F. Temos que matá-las. Essa era Bárbara. Calma, vamos pensar com calma. Não sabemos o que está acontecendo de verdade, não é? Serena tentando serenar as coisas. Isso! Vamos pensar de maneira clara, disse Clara. Para com isso, Clara, você é impossível. Era Violeta que, a apressar do nome primaveril, coisas de sua mãe, Flora, que batizou as filhas de Rosa, Margarida e Violeta. Violeta era cunhada de Bárbara, que era casada com Pedro. Pedro vinha do desejo do pai, seu Rocha, marido de Flora, que queria colocar o nome das filhas de Esmeralda, Safira e Turmalina. Como não conseguiu, encontrou o nome mineral mais próximo que encontrou. Eu ainda acredito num dia em que todas nós iremos nos reunir e você não irá gritar com minha irmã. Essa era Esperança, irmã de Clara. A sua irmã não consegue dizer uma frase sem citar a si mesma. Ela é impossível. Claro que consigo. Clara sendo Knife ou FDP mesmo. E antes que as facas que estavam dentro de alguns potes que foram junto com algumas comidinhas que eram muitos para todo mundo, fossem usadas para compor uma tragédia, a Aurora levantou a mão pedindo paz e a palavra. Por algum motivo, todas sempre paravam de falar quando a Aurora pedia a vez. Nenhuma delas tinha percebido isso ainda.
Aurora ia começar a dizer algo quando a porta se abriu num rompante. Vitória, esbaforida, espantada, barulhenta, bateu a porta atrás de si e, sem mexer, gagueja. Eu vi. Eu, Vitória, já sabemos. Você é igual a essa sonsa, disse Violeta. Assim, eu não consegui terminar de apresentar Violeta, que apesar do nome primaveril, era um tanto violenta com as palavras. Violeta, espantou-se Esperança. Eu, Violeta, para você, como sempre diz a louca ali. Eu, Vitória, continuava insanamente Violeta. Claro, essa era Clara, revirando os olhos claros, com uma maquiagem bem clarinha. Calem a boca, gritou barbaramente Bárbara. Eu vi, estavam se beijando. Conseguiu terminar a